Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre sistema de substância, puras e misturas. Tá? Essa atividade aqui, vocês podem encontrar ela no livro didático de vocês. Tá? Vai ajudar vocês a entender melhor esse conteúdo, vocês visitarem lá o livro didático, ok? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente e entender um pouco mais é sistemas, né? A gente vai ver várias vezes isso em enunciado de exercício. O que seria um sistema, né? A gente tem uma grande diversidade de materiais, né? E a gente precisa analisar parte desses materiais. Eu não tenho como analisar o material como um todo. Então, para facilitar essa análise desses materiais, a gente separa, né, uma porção, né, desse universo, desses materiais, e a gente chama essa porçãozinha de sistema. Né? É, né? É um sistema. Ele é um sistema que está numa determinada temperatura, numa determinada pressão, né? E ali eu posso fazer algumas análises sobre este sistema. E quando a gente fala de sistema, né, normalmente esse sistema ele tem que ser homogêneo e heterogêneo, né? Que são as fases dos sistemas, né? Então, se eu colocar dois exemplos aqui, vai vir mais exemplos, mas esses dois aqui já ajudam a gente a entender mais. Então, quando eu olho ali para aquele pingado, né, o tradicional pingado aí das padarias, então eu estou vendo ali, naquele pingado, aqui nessa região, apenas uma fase. Né? Então, eu posso falar que esse sistema aqui é homogêneo. Agora, nessa imagem aqui, ó, eu estou vendo óleo, cubo de gelo, água. Então, isso aqui é um sistema heterogêneo. Então, essa é a diferença do sistema homogêneo e no sistema heterogêneo. Né? Então, aqui eu tenho um sistema, exemplos de sistema homogêneo. A água e o ouro, a barra de ouro ali e um copo de água. Então, eu não estou vendo duas fases ali, só estou vendo uma fase. Então, apresenta aspecto uniforme. E a mesma característica em toda a sua extensão, não muda, né? Daí a gente tem um sistema, esse tipo de sistema que está apresentado nesse slide, é um sistema monofásico, que ele é constituído apenas por uma fase, certo? E o outro sistema que eu tenho é o heterogêneo. Né? A gente já conseguiu entender bem lá no primeiro slide sobre o tipo de sistema. Né? Esse daí a gente vê mais de uma fase. Então, a característica principal dele é formado por duas ou mais fases. Daí você pode ser bifásico ou polifásico. Né? Ó, polifásico porque eu tenho várias cores. Eu tenho preto, eu tenho um rosinha, um branco, um cinza. Então, por isso que ele é um sistema polifásico. Esse de cima aqui é só água e óleo. Né? Então, a gente considera ele bifásico. Tá? A única coisa que a gente tem que ficar atento, por exemplo, é o leite. Né? Apesar da classificação visual ser da maior importância para definir se um sistema é homogêneo ou heterogêneo, a observação a olho nu nem sempre é confiável. Então, quando eu olho aqui para esse sistema aqui, o leite, eu olhando aqui, ó, na casa de vocês, eu vou pegar o leite, eu olho o leite, eu considero o leite um sistema homogêneo, mas se eu trazer ele para uma lupa, né, para um microscópio, eu vejo que tem ali, ó, umas bolinhas, gorduras, né? Então há duas fases distintas ali no leite. Então eu considero o leite, né, um sistema heterogêneo. No caso ali, quando tem esse tipo de apresentação, a gente chama de coloides, né? É um sistema coloidal, ok? Aí, dentro do sistema, a gente começa a classificar as substâncias. Então, as substâncias elas podem ser puras ou misturas, ok?
Alguns materiais são formados por várias substâncias. Ali eu coloquei como exemplo na imagem de cima, aqui o petróleo. Então, o petróleo é uma mistura. Não vamos achar que o petróleo é uma substância pura. Tá? No petróleo, dentro dessa mistura aí de petróleo, a gente tem o querosene, a gasolina, o óleo diesel, óleo lubrificante, asfalto, né? A gente tem bastante coisa ali nessa mistura do petróleo. E o petróleo, ele varia de região para região. Então, a gente tem o petróleo que é ali da Venezuela, o petróleo que é do Brasil, o petróleo que é lá na parte alta da África, né, lá no Iraque, aquela região. Nós temos o petróleo dos Estados Unidos e cada petróleo de cada região tem as suas características. Tá? E, no caso do petróleo, é uma mistura. Tá? E a água pura é o maior exemplo, né, de uma substância pura, a água. Né? E a água, né, em qualquer lugar do mundo, ela vai ter sempre a mesma característica. Vai ser inodora, incolor, né, cristalina, e tem as características físico-químicas também. Então, por exemplo, a substância, as misturas, substâncias puras e misturas. Se eu for aqui na características, ó, a densidade, a água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico em qualquer região do planeta. O ponto de ebulição da água em 1 atm, que seria o que? O nível do mar, vai ser 100 graus Celsius em qualquer lugar que tenha 1 atm de pressão, que é o nível do mar. E o ponto de fusão vai ser 0 graus. Né? Agora, quando eu começo a variar a pressão atmosférica, né, por exemplo, lá na praia, aqui no litoral de São Paulo, a água lá ferve, né, a 100 graus Celsius. Mas se eu vim aqui para São Paulo, né, que está um pouquinho acima do nível do mar, aqui a água vai ferver a 97 graus Celsius, mais ou menos, por aí. Tá? Então, conforme vou subindo, a minha temperatura de ebulição vai diminuindo. Isso é por causa da pressão atmosférica. Isso aí a gente vai aprender mais no segundo ano. Tá? E o álcool puro, ó, o etanol. O etanol também é uma substância pura. Tá? E ela também tem as suas características, densidade, seu ponto de ebulição, seu ponto de fusão. Então, a gente consegue observar através da densidade se o álcool, né, ali no posto de gasolina, ele está adulterado ou não. Né? Você olha lá do lado da bomba de um posto de gasolina, você vai ver lá um densímetro. Aquele densímetro é para a gente ter certeza que o álcool ele não está adulterado. Então, o valor tem que estar ali aproximado a 0,8 gramas por centímetro cúbico. Né? Lógico que tem uma margem de erro apresentada lá no densímetro. Né? Ali a gente confirma se é adulterado ou não. Então, substâncias puras é um material que apresenta um conjunto de propriedades bem definidos e constante e tem composição fixa, independente da origem ou da forma de obtenção. Tá? Então, ó, nós temos aqui algumas misturas. Tá? Essa mistura aqui, ó, é o soro fisiológico, né, que você coloca, tem a água e o cloreto de sódio ali misturado também. Aqui embaixo eu tenho as salmouras, né, foi colocado sal, que é o cloreto de sódio. Né. Você vê que a gente tem aqui, ó, finalidades diferentes para o cloreto de sódio. Né. Um é usado como soro e o outro aqui, né, já é para garantir que não se estrague o alimento. Tá? É uma mistura. Tá? É um tipo de mistura. No caso aqui em cima, essa solução aqui de soro fisiológico é uma mistura homogênea. Tá? Ali embaixo, se a gente pensar só no líquido, também é homogênea. Né? Agora, se a gente pensar no todo aqui, a gente consegue perceber que é uma mistura ali no frasco heterogênea. Tá? Comparação entre as curvas de aquecimento da substância pura e da mistura. Então, essa daqui era uma experiência que a gente ia fazer no laboratório agora, se a gente não tivesse entrado em quarentena. A gente ia aquecer algumas substâncias lá
para a gente ver as constantes de aquecimento aqui, ó. Então, ó, olha só a característica de uma substância pura e de uma mistura. Então, na substância pura, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, elas são constantes em relação ao tempo. Ó. Conforme o tempo vai passando, a minha temperatura fica constante. Então, vamos aqui, ó. Ela começa aqui, quando ela entra na temperatura de fusão, fica sólido mais líquido, ó, e a temperatura fica constante. Depois a temperatura volta a subir. Vamos supor, derreteu a última pedrinha de gelo, tá? Aí a temperatura volta a subir. Aí vai subindo a temperatura até entrar na temperatura de vapor, né, de ebulição. Então, nesse período aqui, ó, até a última gota evaporar, a temperatura fica constante em 100 graus Celsius. E depois passa para o estado de dissipa no ambiente. Então, essa é a característica de um gráfico de uma substância pura. Tá? Quando a gente passa aqui para a mistura, a gente consegue identificar também nesse gráfico que eu tenho a temperatura aqui de fusão e a temperatura de ebulição. Mas aqui, o que difere? Durante esse período aqui, ó, entre T1 e T2, onde está ocorrendo a temperatura de fusão, há também uma variação da temperatura. Então, a temperatura não é mais constante em ambos os casos. Ó. Na ebulição acontece a mesma coisa. Tá? Mas fica claro que esta região aqui e esta região aqui são, né, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Ok? Então, esses dois gráficos apontam as características da curva de aquecimento de substâncias puras e mistura. Tudo bem? Nós temos também outros dois tipos de curvas de aquecimento, tá? Que são as misturas azeotrópicas e as misturas eutéticas, né? O que difere essas misturas aí? Então, ó, observe bem que nesse primeiro gráfico aqui, ó, está constante a temperatura de fusão. E esse aqui está constante apenas a temperatura de ebulição. Então, essa região aqui e essa região aqui se comporta como uma substância pura. Só que a ebulição desse primeiro gráfico se comporta como uma mistura e a fusão desse segundo gráfico se comporta com uma mistura. No caso aqui, ela recebe um nome. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, a exotrópica. O que seria a exotrópica? Seria esse daqui. Eu inverti aqui na hora de montar o slide. E a eutética seria essa daqui. Eutética. Tá? Então, misturas exotrópicas se comportam como substância pura na ebulição. E as misturas eutéticas se comportam como substância pura na fusão. Tá? Aí você pode... Vamos falar agora um pouquinho das propriedades específicas dos materiais. Tá? A maioria dos materiais extraídos na natureza são misturas. A gente tem lá o sal de cozinha jogado na água. Quando eu jogo o sal de cozinha na água, o sal, tá, é o meu soluto e a água é o meu solvente. Tudo bem? Então, há vários tipos de mistura heterogênea que a gente pode separar. E para a gente separar estas misturas, né, a gente tem que usar alguns procedimentos. Tudo bem? Eu vou passar o exemplo de vários procedimentos aqui para vocês agora. Então, o primeiro eu coloquei aqui, ó, o filtro comum. Né? Vamos começar com o filtro comum. Né? O filtro do café, ou o próprio filtro ali do aspirador de pó. Então, são exemplo aí de método que é utilizado para separar partículas sólidas, né, que são pouco solúveis. Então, quer dizer, quando eu faço o filtro do café, o café que não se solubilizou, ele fica retido no filtro. Né?
Agora, por exemplo, se eu fizesse isso com água e sal, né, o sal ele dissolve totalmente. Se eu passasse no filtro desse daí, a água chegaria do outro lado ainda salgada, porque dissolveu totalmente o sal ali. Então, para se usar um filtro, então eu tenho que ter partículas sólidas que não são, que não dá para ser dissolvida, senão eu não consigo usar um filtro comum nesse caso aqui. Aqui é a filtração a vácuo, tá? Ele é uma filtração que acelera o processo, tá? Devido à pressão que aquela sucção faz ali no filtro, né? O nome desse pote aqui está aqui embaixo, é um Kitasato. Então, aqui é feito um vácuo, né, nessa mangueira, o ar ele vem nesse sentido aqui, ó, ele é puxado para cá, tá? Ele entra aqui e sai aqui, somente o ar. Aí quando eu jogo esse líquido aqui, aqui tem um filtro, né, que fica aqui em cima. Então, o escoamento do líquido que está sendo filtrado aqui ocorre de uma forma mais rápida, né, dependendo do tipo de líquido, se for um pouco mais viscoso, né, se for somente com a pressão aí, atmosférica, pode demorar o dia todo para ser filtrado, mas quando eu coloco essa bomba de vácuo aí vai mais rapidamente. Então, essa filtração aqui é semelhante à filtração comum, né, só que essa aqui a vácuo acelera, tá? Aí o próximo aí eu tenho a decantação, né? Então a decantação é um processo para separar mistura líquido e líquido. Então repare bem que aqui eu tenho um líquido e aqui eu tenho outro líquido, né? Um exemplo que eu costumo dar aí para vocês é o água e óleo, né? Se eu deixar a água e a mistura água e óleo ali paradinho, uma hora elas vão formar duas fases, né? O óleo fica em cima e a água fica embaixo. Aqui nessa figura eu não sei que substâncias eu tenho aqui, né? Mas aí o que acontece? Aqui tem uma torneirinha. Aí eu vou separar, o que eu faço? Eu abro essa torneirinha, vou deixando esse líquido aqui escoar, né? Aí quando chegar nesse limite aqui, eu fecho a torneira, né? Esse limitezinho aqui, ó, vai começar a descer e quando chegar na torneirinha aqui, eu fecho. Então, quer dizer, eu separei essa parte mais escura da parte mais clara. Isso eu faço através da decantação. Outra forma aí de separação é a decantação líquido-líquido. Tá ok? A decantação de líquido-líquido é líquido immiscíveis, ou seja, pouco solúveis um com o outro. Pode ser separados pela diferença entre as suas densidade. Então aqui, ó, eu tenho algo mais denso, né? Se é mais denso ele afunda, e aqui em cima eu tenho algo menos denso, tá? Aí ele sobe. Isso também através do funil de decantação. Novamente, eu abro a torneira, deixo escoar todo esse líquido azul. Quando chegar nesse líquido aqui incolor, eu fecho. Então eu consegui separar o líquido azul do incolor. Então isso aí é uma separação líquido-líquido, tá? Aí no caso, líquidos immiscíveis, com diferença de densidade. Tudo isso aí é feito pela ação da gravidade, então aí não tem nenhum processo de um equipamento aí para fazer essa separação, só a gravidade já é o bastante. Aqui eu tenho a decantação sólido-líquido, né? Aqui eu tenho aqui uma mistura de sólido e líquido. Aqui eu joguei algum produto, né, por exemplo, sulfato de alumínio, né, que pode fazer o quê? Criar flocos, e esses flocos vão decantando também aqui, né, até formar esse precipitado. O nome disso aqui a gente chama de precipitado. Também é chamado de corpo de fundo também, pode ser os dois nomes aí. Água e areia. Água e areia, a gente tem um líquido e um sólido. Eu mexo ali, ó, você vê lá misturado, mas quando você para de agitar, se você deixar alguns minutos ali, você vai perceber que a areia vai descer, né? E o líquido vai ficar na parte de cima. Então eu fiz uma separação ali sólido
líquido. Tudo bem? A próxima aqui é a sifonação, né? A sifonação, ela é você puxar, né, o líquido de um sólido líquido ou líquido líquido, né, através da diferença de densidade, né, e ali também da pressão, da gravidade ali, né? Você faz a sucção por um tubo, né? Ou seja, você retira o ar desse tubo aqui, né? Quando você retira o ar desse tubo, vai dar um vácuo, e com o próprio vácuo aqui, o vácuo vai puxar esse líquido e vai continuar puxando ele, né? Até esse líquido se esgotar ali na parte de cima, tá? A gente consegue fazer separação, né? Isso daí é muito comum, né? Nos carros mais antigos, quando não acaba a gasolina, né? Aí uma pessoa, um amigo, né, vai lá, eu vou emprestar um pouco de gasolina para você, ele coloca a mangueira, puxa, é errado, mas ele coloca a boca na mangueira e puxa aquela gasolina toda lá na boca e joga dentro de um galãozinho. Isso aí, então, é a diferença pela gravidade, né? Tem uma pressãozinha ali que ele exerce na mangueira e depois desce pela gravidade. Isso é a sifonação. A centrifugação, né, outro processo de separação, né? É preciso de um aparelho, mas toda criança já deve ter brincado, todo o adulto lembra, né, quando brincou o chapéu mexicano, em brinquedo de rodar, né, que o nosso corpo é lançado para a extremidade quando está rodando rápido ali, né? Então essa alta rotação gera uma força centrífuga, né? A gente é arremessado para o fundo, né? Lá para as extremidades, né, do brinquedo. E aqui nesse caso, quando você coloca o tubo de ensaio aqui esse equipamento roda tão rápido que todos esses compostos aqui, essas substâncias que estão dissolvidas, elas vão se agrupando lá no fundo, né? Tá vendo, ó, que foi diferente com o peso, né? As coisas pesadas vai primeiro, ó. Primeiro veio o azul, depois o azul claro e depois o rosa. Então a gente separou todos esses compostos aqui, ó, no fundo do tubo de ensaio. Isso aí foi por causa do quê? Da força centrífuga, né? Foi girando tão rápido que aconteceu a separação. Isso é muito comum na hora de fazer um exame de sangue. Nosso exame de sangue lá é separado lá no tubo de ensaio, né? Daí eles vai lá para o laboratório, né? E muitas das vezes a análise que vai ser feita lá tem que passar por uma centrífuga, né, para poder fazer a separação do plasma, tá? O outro que eu tenho aqui é a levigação, né? Isso aí é separar o ouro, né? Aí nesse caso utiliza-se água corrente para carregar os sólidos, né? De baixa densidade nesse caso aí. Ele carrega o sólido de baixa densidade e acaba ficando o que ali? O ouro, né? Então é possível ali separar o ouro do barro, tá bom? Existem alguns casos aí a utilização do mercúrio também, aí traz poluição para o meio ambiente, é bem complicado essa parte aí de separação do ouro. A próxima que eu tenho aqui, ó, é a catação, muito comum na nossa casa. A catação é você separar o tipo feijão, o arroz, né? Peguei separar aquele que não está que não é considerado ideal para o cozimento do que eles que são ideal para o cozimento. Isso aí é a catação. Então a catação ali é manual esse processo. A outra é a peneiração, né, ou tamização, recebe o nome de tamização, que é separar grãos, né, de diferentes tamanhos. Então eu separo o grão maior do menor através da peneiração, né, fazer massa fina, essas coisas todas aí numa construção civil, né, ou peneirar ali o açúcar para jogar no alimento, uma farinha de trigo para fazer uma receita de bolo, né? A gente às vezes faz essa peneiração, tá? Que é separar grãos menores dos maiores. O próximo que eu tenho aqui é a ventilação, né? Então a ventilação aqui, ó, na imagem aqui de cima, ele está separando a palha. Por exemplo, ele
pode ter separado a palha do arroz. Então ele joga o arroz e a palha para o alto, dá uma soprada, né? O arroz vai cair na peneira de novo, né? Eu não sei o nome disso aqui, bem o certo disso aqui, eu sei que não é peneira, porque peneira passaria. E ele assopra, a palha vai embora, né? E o arroz cai de novo nesse recipiente aqui de palha. Ou se não, esse sopro aqui, ó, né? Como que eu estou separando aqui? Ó? Através da ventilação, tá? Aqui eu mantive o texto. Esse processo costuma ser adotado quando um dos componentes apresenta baixa densidade. Então, pela diferença da densidade, né, o arroz tem uma densidade maior do que a própria palha dele. Depois que ele se separa, né, a palha tem uma baixa densidade. Então, um soprinho já manda a palha embora. Outra aqui, ó, extração por solvente, né? Tem uma análise que é feita em laboratório que é chamada de cromatografia, né? Vocês até podem fazer em casa. Vocês colocar assim, pegar um filtro de café, ali no meio do filtro de café, um retângulo assim, coloca uma pinta de caneta bem forte e depois põe esse filtro de café em pé num copo transparente com menos que um dedo de álcool. Você vai ver que o álcool ele vai começar a subir e quando ele chegar nessa marca de caneta que você fez, ele vai começar a levar a caneta. Isso daí é extração por solvente, tá? No caso aqui, o que eu estou extraindo aqui, ó? Eu estou jogando o álcool, né? Aqui dentro, né, esse C representa o álcool e aqui embaixo representa a gasolina. A gasolina que é vendida no Brasil, ela tem uma quantidade de álcool, desculpa, o C aqui representa a água. E aqui eu tenho A mais B, que é o álcool mais a gasolina. Quando eu jogo essa água aqui dentro, o álcool vai interagir com a água. Tá? Então, o álcool interage com a água, que é a letra C. Então, acontece isso aqui, eu consigo separar o álcool da gasolina através da extração por solvente. Tá ok? Essa é uma experiência que a gente ainda vai fazer no laboratório, assim que as aulas retornarem, voltarem a ser presenciais. Tá? A outra é separação magnética. Facinho de entender isso daí. Ó. Por exemplo, ali a gente utiliza essa atração magnética aí, né, do ferro, do material que é atraído por magnetismo, e separa o metal de outra substância que não é. Né? A gente chama isso aí de imantação. Né? Ali eu tenho um exemplo aqui, ó, de um ferro velho, tá, que está puxando tudo que é de metal, e aqui eu tenho ferro misturado na areia e eu retirei esse ferro que estava misturado da areia através da imantação. Tudo bem? Essa aqui, então, né, ali eu estou utilizando um ímã. Acho que todo mundo conhece o ímã, tá certo? A outra que eu tenho aqui é a cristalização, né, fracionada. No caso aí, essa figura que eu estou mostrando para vocês, é a produção de sal de cozinha. Isso aí acontece muito lá no Nordeste, né, no país. Né? Então a gente puxa a água do mar, né, e deixa ali uma piscina d'água do mar. Essa água do mar, ela vai evaporando. E conforme vai evaporando, vai encontrando ali o seu ponto de solubilidade. Então, vai precipitando sal, vai precipitando magnésio, vai precipitando todos os sais, né, vai cristalizando todos esses sais aí que está ali presente na água. Né? E ali eles vão fazendo um monte, depois ele pega esse monte de sal ali que ele separou, leva para o tratamento e coloca iodo, né? Que o sal que a gente tem em casa é um sal iodado, né? O iodo ali está presente para auxiliar, né, na manutenção aí dos hormônios que é liberado pela tireoide, por isso que tem esse iodo no sal. Tudo bem? E o próximo aqui é a destilação simples. Então, o que consta em destilação simples? Destilação simples é quando eu tenho que separar apenas um composto do outro. Então, por exemplo, a cachaça. Quando eu faço a cachaça, depois da fermentação, eu vou ter a água e o álcool misturado. Então, como o álcool tem uma temperatura de ebulição menor do que da água, se eu começar a aquecer isso aqui,
o álcool vai evaporar primeiro. Aí ele vai começar a subir, esse vapor vai começar a subir aqui. Quando ele chegar nesse ponto, ele vai entrar aqui. Então, aqui tem um condensador. Então, aqui tem entrada de água fria e aqui eu tenho a saída. Então, a água aqui, ó, vai passando em volta desse tubo aqui, que está passando aqui no meio, que está vindo o gás. E conforme esse gás vai entrando aqui, ele vai condensando, voltando a ser líquido e ele vai pingar aqui. Então, por isso que a cachaça tem o apelido de pinga, né? Porque ele vai pingando aqui nesse Erlenmeyer aqui. Isso aqui é destilação simples. Tem a destilação fracionada, tá? Aqui na destilação fracionada é para separação não de apenas um composto do outro. É para separar vários compostos. Então, aqui nesse líquido que eu tenho aqui, ó, conforme eu vou regulando a minha temperatura aqui, vai subindo aqui o gás. Tá? Repare que aqui eu tenho vários pontos. Então, esse ponto aqui ele dá condição de ter um resfriamento aqui dentro desse tubo de ensaio. Aí, conforme a substância vai encontrando esse tubo de ebulição, ela retorna aqui para o balão. Só vai continuar aquela que não encontrar a sua temperatura de ebulição aqui, ou seja, não condensar. Aí, se ela não condensa, ela vai passar aqui direto, entra aqui nesse tubo e vai condensar na mesma forma que eu mostrei no slide anterior. E vai pingar aqui nesse becker. Tá? Essa é a destilação fracionada. Esgotou toda a destilação dessa primeira substância que saiu. Aí ele vai aumentar um pouquinho mais a temperatura. Aí outra substância vai sair. Depois ele aumenta um pouco mais a temperatura. Outra substância vai sair. Então essa é a destilação fracionada. Tá? E por último, eu tenho a destilação do arraste de vapor. Tá? Novamente, ó, eu tenho o aquecimento da água. E o que eu vou destilar nesse caso aqui? Ó? Eu vou destilar um óleo que está aqui nesse vegetal. Então, ó, o vapor de água ele entra aqui, ó, depois que chegar a 100 graus Celsius, esse vapor ele vai entrar aqui. Ele vai vir por aqui. E quando ele passar aqui nessa plantinha, vamos dizer assim, ó, poderia ser uma rosa, por exemplo, extrair o óleo essencial de uma rosa para fazer um perfume, tá? Então, esse vapor vai passar aqui, nesse extrato aqui, esse vegetal, o vapor vai subir aqui e entrar aqui. Novamente, ele vai passar por um tubo condensador e esse óleo essencial vai pingar aqui, ó. Esse óleo essencial vai ser usado aí para fazer o perfume, uma essência, né? Vai ser usado para fazer algum medicamento e assim por diante. Então, essa aí é a destilação por arraste de vapor. Bom, aqui a gente conclui a nossa aula. Qualquer dúvida, só mandar uma mensagem lá no Google Class. Obrigado, até mais.